Olá, saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Mais uma meditação na palavra de Deus para as nossas vidas. Antes de começar esta meditação, eu os convido a estarem conosco, fazerem-nos uma visita na Igreja Batista Centenário do Povo, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na rua Perseverança, número 21, bairro Amambaí. Todos os domingos, 9 horas da manhã, nós estamos ali na igreja estudando a Bíblia. Você pode vir estudar a Bíblia conosco. Está convidada a estudarem a Bíblia conosco. A igreja também tem culto no domingo. O culto de domingo, ele inicia-se às 18 horas. E na quarta-feira, nós temos culto também. Só que na quarta-feira é às 19 horas. Pois bem, o assunto que eu quero falar, Jesus menciona no capítulo 13 de Lucas, menciona alguns fatos interessantes para chamar-nos a atenção sobre os acidentes, as mortes e o nosso pecado, ou o pecado das pessoas, a culpa das pessoas. Então eu queria meditar sobre isso. O que tem a ver os acidentes com a morte? O que tem a ver a culpa da pessoa com a maneira da sua morte, com o modo da sua morte? Então vamos ler o texto, depois a gente vai meditar e a gente vai dissertar um pouco, não estendendo muito. Sempre tenho que cuidar o tempo para não ficar muito extensa a nossa meditação, ainda mais esses assuntos assim que são que dá bastante discussão, que dá muito pano para manga, vamos dizer assim. A gente tem que ter cuidado para não estender muito. E aqui no capítulo 13, segundo escreveu Lucas, Jesus começa assim, aliás, Lucas, começa a narrar assim: ora, naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios deles. Respondeu-lhes Jesus: pensais vós que esses foram maiores pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, eu vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Pois bem, então vamos lá. Eu quero falar sobre essa questão da maneira que a pessoa morre e a culpa e o que as pessoas pensam a respeito daquele tipo de morte. Aí existe aquela tendência de sugerir que a pessoa morreu daquele jeito porque era muito pecador, ou porque tinha algum pecado escondido, que só Deus sabia, ou de uma outra maneira poderia estar espiando uma culpa. Enfim, a maneira que a pessoa morreu, ela, segundo muitos pensam,
poderia indicar que ela era muito pecadora. Ou teria, como eu já disse, culpa escondida. E Deus estava julgando aquela pessoa, matando-a daquele jeito, ou deixando-a morrer, porque Deus, né? Deus não mata ninguém. Deus deixa a pessoa morrer, deixando-a morrer daquela maneira. Aí Jesus, então, chama a atenção para esses dois fatos, esses dois incidentes que nós não temos notícias sobre eles, além dessas palavras de Lucas, ou as palavras de Jesus, que Jesus teria falado em Lucas. Primeiro, fala de uns galileus que estavam apresentando um culto, estavam apresentando um sacrifício, e Pilatos mandou matá-los. Pilatos não era flor que se cheira, mandou matá-los. Pensa-se que eles teriam, quem sabe, transgredido alguma lei romana, que Pilatos não podia matar judeu assim. Ele só mataria pessoas, ou mandaria executar, né, pessoas que tivessem transgredido leis romanas. Pilatos era procurador romano na Palestina. E ele, então, tinha poder para fazer isso. Era um julgamento e execução. E aqui o texto só fala isso, que Jesus falou que eles morreram no momento que eles estavam apresentando um sacrifício. E Pilatos mandou matá-los e o seu sangue foi misturado com o do sacrifício. E aí Jesus continua falando que essas pessoas que morreram daquela maneira, esses galileus, essas pessoas poderiam ser julgadas pelos outros como os maiores pecadores. Por isso que eles morreram dessa maneira. Esses aí morreram assim porque eles eram muito pecadores. E assim, continuando, Jesus vai falar sobre outro incidente, ou acidente, que é alguns trabalhadores que estavam construindo uma torre. Essas torres se chamavam Siloé. Siloé é uma palavra hebraica que significa o enviado. E lá tinha a torre. Eles estavam construindo a torre de Siloé e a torre caiu e os matou. E aí Jesus faz uma colocação para os seus discípulos, para os seus ouvintes, a respeito de um relacionamento disso com o pecado deles. Como se poderia imaginar, e ainda muita gente faz isso, nós fazemos isso hoje, pensando que aquelas pessoas morreram daquela maneira porque eram muito grandes pecadores. Mas Jesus faz uma conclusão para eles dizendo: eu vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou seja, a morte física não é o pior, embora pareça ser. O tipo de morte física, claro que ninguém quer morrer assim. Ninguém quer morrer num acidente. E nem quer morrer sofrendo ou numa doença muito grave. Eu creio e imagino que o desejo, ou as pessoas pensam em morrer, como que um sono, como que dormir e passar dessa vida para outra num sono, como se dormisse, não necessariamente dormindo, mas como se dormisse, estivesse dormindo e passasse desse mundo para o outro.
E não de uma maneira trágica assim. Claro que ninguém deseja isso e nem desejamos para ninguém isso. Mas Jesus mostra que isso aí não tem nada a ver com o pecado deles. Não tem nada a ver com o pecado. Não é uma pena pelo pecado. Eles não morreram por causa do pecado. Mas certamente foi um acidente, ou ali no caso de Pilatos, foi uma execução, né? Mas Jesus quer deixar claro que é preciso se arrepender se nós não quisermos perecer. Por que Jesus está falando perecer aqui? Como eu já falei anteriormente, a morte física, embora não queiramos que ela seja trágica, mas ela não vai influenciar na vida espiritual, na alma, na condição da alma da pessoa. Não vai influenciar. Jesus está falando que o que influencia mesmo é a falta de arrependimento. E sabe o que é a palavra arrependimento no original, grego, hebraico? É uma volta para Deus. É voltar-se para Deus. Este é o verdadeiro sentido do arrependimento na língua hebraica, lá também no grego, que é metanoia, mudança de mente. Mas então é necessário se arrepender se você quer ter uma condição favorável para a sua alma, para a nossa alma. Nós temos que nos arrependermos dos pecados. Então a pessoa imagina assim, o que é isso? Esse arrependimento? Seria do que eu fiz de errado na vida? Em parte sim, mas não é isso que a Bíblia fala, que Jesus está falando, mas sim, é uma volta para Deus, é buscar a Deus, que não importa a morte física, como ela vai ser, mas importa é a situação da pessoa para com Deus, é a condição da alma para com Deus. Isso a Bíblia chama de arrependimento. João Batista chamava de arrependimento. Jesus chama de arrependimento. Os profetas chamavam de arrependimento. Ou seja, uma mudança, costuma-se dizer que é uma mudança de direção, é quase que ou semelhante, né, a uma conversão de 180 graus, quando se toma uma direção contrária àquela que estava. Isso é arrependimento. É voltar-se para Deus, deixar o pecado, deixar a vida pecaminosa e voltar-se para Deus. Isso é que importa, isso é que é o importante. E não a maneira que vai morrer, se trágica ou uma maneira suave, que eu acho que todo mundo deseja morrer assim, de maneira suave, não tragicamente. Devemos pedir a Deus ter misericórdia de nós, para ninguém morrer tragicamente. Mas esta maneira não influencia, Jesus está dizendo. Não influencia, não. Não demonstra também culpa para com Deus, mais ou menos culpa para com Deus a maneira que a pessoa vai morrer. Mas sim, o que conta para Deus é o coração da pessoa na hora da morte. Como que está o seu coração? É um coração voltado para Deus? É um coração entregue para Deus? Isso é que importa na hora da morte. É um coração arrependido. Ou seja, não é que a pessoa vai deixar para a hora da morte para se arrepender, mas é agora, é hoje. A Bíblia fala sobre essa urgência do arrependimento. Diz que o tempo que se chama hoje, nós devemos nos arrepender. De forma, meu irmão, meu amigo que me ouve nesse momento,
Isto aqui, esse texto, foi apenas um motivo. Alguns chamam isso de pretexto, né? Muitos dos pregadores brincam com essa história que o texto não pode servir de pretexto, mas sim uma fonte de inspiração, de pensamento, para a gente começar a meditar na situação do pecador, da sua morte, mas na situação dele para com Deus. Como que ele está quando ele morre? Precisamos morrer numa situação arrependida, ou seja, biblicamente, numa vida entregue para Deus, uma vida voltada para Deus. Isso que eu convido você para fazer hoje. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Pedir ao Espírito Santo que o faça nascer de novo. É uma obra do Espírito Santo, que ele transforme você numa nova criatura através do novo nascimento. Mas para isso, é preciso haver esta experiência que aqui o Senhor Jesus fala, e que João Batista falou também, e todos os apóstolos falavam também, que é o arrependimento dos nossos pecados. Que Deus, pois, abençoe você, a sua família, hoje e sempre. Amém.